E na retrospectiva do Supremo Tribunal Federal, você vai ver que o plenário da Corte decidiu que a lei que dá autonomia ao Banco Central é válida. A lei que garante autonomia ao Banco Central foi sancionada em fevereiro pelo presidente Jair Bolsonaro. Com a norma, o BC passa a ser classificado como autarquia de natureza especial, sem ser subordinado a um ministério específico. A lei também estabelece que o presidente e os 8 diretores do banco terão mandatos fixos por um período de tempo que não coincide com o mandato do presidente da República, responsável pela nomeação. Para o PSOL e o PT, a lei seria inconstitucional porque o projeto de lei deveria ter sido encaminhado ao parlamento pelo próprio presidente da República, o que não aconteceu, já que o PL foi apresentado pelo Senado. Os partidos alegam ainda que a política monetária feita pelo Banco Central não deveria ser autônoma, mas uma política de governo. A ninguém é dado eximir-se das responsabilidades constitucionais para o desenvolvimento e crescimento econômicos com responsabilidade social, inclusive o Banco Central do Brasil. A transferência ou a delegação de competência constitucional do Poder Executivo, dando autonomia ao Banco Central, é, portanto, ultra vires societatis, porque é uma desistência de deveres constitucionais. E sendo lesa pátria, é nulo, como se sabe. Para o Procurador-Geral da República, por ter sido apresentada pelo Legislativo, a norma invade competência exclusiva da União e, por isso, seria inconstitucional. Já o Senado e o governo federal defenderam a validade da lei complementar. A Advocacia Geral da União argumentou também que a autonomia daria mais credibilidade ao país, principalmente no mercado internacional. A autonomia do Banco Central traz ganhos significativos para a credibilidade internacional das instituições nacionais, já que a comunidade internacional reconhece como um aperfeiçoamento institucional significativo do país, o que repercute, inclusive, na redução de custos associados ao combate à inflação. O relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, votou pela derrubada da lei, por entender que o projeto de lei deveria ter sido feito pelo Poder Executivo e não pelo Legislativo. Aqui não se está debatendo já exatamente se a autonomia do Banco Central, como acabei de dizer, é benfazeja ou deletéria para o destino da economia do país, nem se a decisão congressual nesse sentido foi ou não adequada. A questão em debate é saber se, por iniciativa exclusivamente parlamentar, à luz dos ditames constitucionais, seria possível subtrair do presidente da República o controle de algum órgão integrante da administração pública federal, sem que tal fosse feito por meio de projeto de lei com origem no Poder Executivo. O ministro Luiz Roberto Barroso votou em seguida ao relator e abriu divergência. No entendimento dele, não se exige a iniciativa do presidente da República no caso desse projeto de lei. O ministro apontou que há diferentes visões sobre a autonomia do BC, que ele julga ser uma opção política. Na realidade, o que a Lei Complementar 179 de 2021 faz, na minha visão, é dar configuração a uma instituição de Estado e não de governo, que tem relevante papel, e peço atenção específica para isso, relevante papel como um árbitro neutro, cuja atuação não deve estar sujeita a controle político unipessoal. Uma democracia precisa de árbitros neutros. A maioria votou de forma contrária ao relator. Basta fazer 2 colunas e comparar os artigos para nós verificarmos que o que foi aprovado, uma alteração de aqui ou ali, permitidas essas alterações ao Congresso Nacional, o que foi aprovado foi o projeto de lei do presidente. O que o presidente queria, a vontade presidencial ao mandar o projeto de lei e ao enviar no Congresso Nacional. A esse específico ponto que diz respeito ao pensamento e à unidade de sentido
entre os dois projetos, concluo na declaração de voto que irei juntar que o apensamento respeitou, no caso, as exigências dos artigos 61, 64 e 65 da Constituição da República. A lei impugnada não invadiu o campo reservado à iniciativa privativa do presidente da República, na medida em que não teve como propósito criar ou extinguir o órgão público integrante da administração pública federal. A ministra Rosa Weber foi a única a seguir o relator, por entender que o projeto de lei tinha que ser de iniciativa do presidente da República. Eu declaro a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar 179, sem emitir qualquer juízo de valor quanto à escolha efetuada pelo Parlamento. Parabenizando o ministro Lewandowski pelo brilhante voto e, tal como ele, repito, limitado o meu exame à inconstitucionalidade formal, acompanho o relator consoante declaração escrita de voto que juntarei aos autos, renovando meu pedido de vênia aos que pensam em contrário. Por maioria, o plenário decidiu que a lei que deu autonomia ao Banco Central é válida.